Eu sou um homem de 18 anos de idade. Tenho um cachorro pastor alemão extremamente grande, que precisa passear cerca de 3 vezes ao dia, por pelo menos 1 hora. Sou um cara grande, e no dia desse encontro, eu estava vestindo uma jaqueta de couro preta, acolchoada, extremamente grande, junto com uma calça jeans preta justa. Minha casa fica próxima a um grande parque estadual. Eu levo meu cachorro para passear lá todos os dias. Sempre escolho um caminho isolado da trilha principal. Existem 2 desses caminhos que correm paralelos um ao outro, cerca de 20 metros de distância entre eles. Um desses caminhos passa ao lado de um rio, sobre o qual há uma casa abandonada. O outro caminho fica mais alto e tem vista para o caminho próximo ao rio. Toda essa área é densamente arborizada. Saí de casa e comecei a passear com meu cachorro por volta da 1 da tarde. Sigo pela trilha principal até chegar aos caminhos isolados. Escolho o caminho mais próximo ao rio, para que meu cachorro possa dar uns mergulhos. Aproximadamente 1 quilômetro adiante, começo a ouvir pessoas conversando alto. Coloco em meu cachorro uma coleira apertada, e lentamente subo a colina, contornando a curva. Enquanto procuro a origem do barulho, vejo uma mulher, de blazer rosa, sentada no chão, conversando com outro homem, que também está no chão. Ao me aproximar, percebo que algo está errado. A mulher estava sorrindo. O homem estava sentado quase na beira do rio, com uma bicicleta virada ao lado dele. Parecia ser algum tipo de acidente. O caminho não estava escorregadio, mas era íngreme e estreito. A queda nessa parte do caminho tinha cerca de 8 metros de pedras afiadas até um rio largo. Foi quando ouvi a mulher de rosa dizer: "Alguém está chegando." O homem resmunga algo, mas não consigo ouvir o que é. "Como você sabe disso?" respondeu a mulher. Meu cachorro começa a choramingar e se afasta um pouco do caminho para investigar. E eu puxei de volta. Perguntei à mulher se estava tudo bem. Ela não respondeu e apenas sorriu para mim e olhou em direção ao homem mais velho e calvo. Ficamos nos encarando por um segundo e eu pude observá-la melhor antes de continuar a caminhar pelo caminho. Deixe-me descrever essa mulher com mais detalhes. Ela usava um blazer rosa brilhante, com calças camufladas e botas grandes de caça. Ela devia ter pelo menos uns 40 anos. Se algum de vocês já viu os filmes do Harry Potter, basta pensar naquela diretora, Dolores Umbridge, e terá uma boa ideia de como ela se parecia. Depois de 10 minutos, o caminho retorna ou termina. Decido voltar, mas dessa vez não pelo mesmo caminho, e acabo retornando à trilha principal. Começo a caminhar para casa, mas sinto um pressentimento no meu estômago de que devo voltar atrás. Afinal, aquele homem poderia estar seriamente ferido, e a mulher pode ter apenas se sentido intimidada com minha presença repentina, ou com meu cachorro, que é grotescamente grande. Enquanto volto pelo caminho, vejo essa mulher de rosa parar 2 meninos, com não mais do que 12 anos de idade, e dizer algo sobre o homem estar preso e precisar da ajuda deles. Em vez de seguir pelo caminho onde o homem estava, optei pelo caminho de trás, que tinha vista para o rio. Ao olhar para baixo, fico chocado. O homem está movendo sua bicicleta para uma parte mais íngreme do caminho. Então ele se deita para parecer que está ferido. Essa mulher estava atraindo esses meninos para esse homem, obviamente não ferido, que acabara de simular um acidente. Tentei ligar para o número de emergência da polícia do meu país, mas eu não tinha crédito no celular. A mulher de rosa já havia ido embora nesse ponto, e eu não conseguia encontrá-la em lugar nenhum. Decido dar a volta e descer por aquele caminho. Levo cerca de 10 minutos para fazer isso. E ao chegar lá, a mulher e o homem estão discutindo. A conversa deles foi algo na linha de: "E agora, para onde nós vamos? Se você não fosse tão assustadora, aqueles meninos teriam descido. Ei, foi você que disse que não poderíamos enfrentar aquele cara grande." Nesse momento eu entro em pânico. Deixo minha presença clara e me aproximo rapidamente deles. Tenho que passar por eles o mais rápido possível. Puxo meu cachorro para mais perto de mim, enquanto os ultrapasso nesse caminho estreito, com menos de 1 metro de largura. O homem me lança um olhar sujo, enquanto a mulher me dá o sorriso mais amarelado que já vi. Não tenho medo de admitir, eu estava bastante assustado. Depois disso eu corro o mais rápido que posso para fora daquele bosque. Quando finalmente saio, passo por um membro da segurança do parque, no estacionamento, e conto a ele o que testemunhei e ouvi. Felizmente os meninos com quem a mulher estava conversando já haviam relatado a atividade suspeita. Aparentemente a mulher estava alegando que seu marido havia caído do caminho e que precisava de ajuda. Os meninos não caíram nessa história.
O funcionário do governo chamou a polícia assim que os meninos contaram a ele. Saí rapidamente e não pretendo voltar para aquela parte do bosque por um bom tempo. Então, senhora de rosa assustadora, se você estiver ouvindo isso, espero que tenha sido pega, pelo que quer que fosse que você estivesse planejando. Só mais um fato, que espero que não esteja relacionado a esse relato. Um corpo foi encontrado naquela área 2 anos antes. Alguém sabia onde eu deixei minha chave reserva e tentou invadir minha casa essa noite. Felizmente a chave não funciona se a porta estiver trancada por dentro. Mesmo que minha família tenha saído para o final de semana, quem tentou entrar definitivamente sabia que eu estava dentro. Fiquei acordado até as 3 horas da manhã, com todas as luzes acesas. Meu cachorro, que dormiu no meu quarto, também não ouviu nada. Ou talvez eu simplesmente não tenha ouvido meu cachorro rosnar. A coisa mais estranha é que eu sou a única da minha família que usa a chave reserva. Eu a escondo em um local muito seguro, que não pode ser encontrado por acaso. Então essa pessoa deve ter estado me vigiando. Foi assim que eu encontrei a porta esta manhã, quando deixei meu cachorro sair para passear. Meu marido, meu filho e eu nos mudamos para uma casa do governo há 7 anos, depois de ficarmos na lista por 10 anos miseráveis. Amamos nossa casa. No entanto, desde que nos mudamos, alguém tem mexido conosco. A primeira coisa que aconteceu foi que nossa energia elétrica continuava sendo desligada, algumas vezes por noite durante vários meses. Em seguida, tive 2 peças distintas de roupa desaparecendo. Eu sou gótica. Praticamente todo o meu guarda-roupa é preto. E um desses itens, que desapareceram, era uma camiseta cinza e preta listrada, de formato bastante incomum. E o outro, muito mais difícil de perder em um guarda-roupa completamente preto, era um vestido vermelho, bordado à mão. Durante 2 anos eles estiveram sumidos. Um dia voltamos para casa, e eles simplesmente estavam arrumados em nossa cama. Enquanto isso, muitas coisas estranhas foram acontecendo. Por exemplo, alguém começou a comer KFC em meio a algumas plantas do nosso quintal. Tivemos que encontrar os restos e os ossinhos de galinha. Alguém também começou a levar minhas roupas do nosso varal. Na primeira vez, estava ventando muito lá fora, e pensamos que poderia ter sido levado pelo vento. Mas não. Depois de um tempo, minhas roupas íntimas também começaram a desaparecer do varal. Coisas eram movidas em nossa casa. Objetos desapareciam e depois reapareciam do nada. Em áreas com grande passagem de pessoas, onde elas não poderiam estar sem serem percebidas. Uma vez, colocaram bem no meio de uma mesa, que tinha acabado de ser completamente limpa antes de sairmos de casa. O mais assustador foi quando as perturbações pareciam estar focadas nos meus medicamentos. Tenho hipertensão grave e não posso ficar sem meus remédios. Meus remédios sumiam e reapareciam em lugares bizarros. Não poderia ter acontecido naturalmente. Isso durou 4 anos. Teríamos trocado as fechaduras, mas alguém nos disse que isso seria uma violação do nosso contrato. O que não era verdade no fim, mas só descobrimos muito tempo depois. Finalmente, um dia chegamos em casa e encontramos uma impressão de mão ensanguentada na parede do banheiro. Foi a gota d'água. Eu planejava ligar no dia seguinte e pedir ao proprietário para que trocasse as fechaduras. No entanto, sem que pedíssemos, eles nos ligaram e disseram que iriam trocar as fechaduras naquela semana. Não tínhamos mencionado nenhum dos problemas a eles, e as coisas se acalmaram por quase 1 ano. Então começou tudo de novo. No começo, de forma silenciosa, apenas coisas se movendo como antes. Começamos a colocar objetos contra os pontos de acesso à noite, na frente das portas e janelas. E parou, desde que nós nos lembrássemos de sempre fazer isso. Se esquecêssemos, as coisas voltavam a acontecer. Há 6 meses, coisas estranhas começaram a acontecer do lado de fora também. Uma noite alguém bateu em nossa porta. Fui atender, mas não havia ninguém lá. Não dei
Um som alto de batida na parede bem atrás de mim. E então, ao longo de toda a parede da frente, como se alguém estivesse batendo enquanto fugia. Não fui rápido o suficiente para pegá-los. Uma semana ou duas depois, enquanto desligava a TV, ouvi um homem tossindo do lado de fora, a não mais do que 3 metros de mim. Nossa casa fica recuada da rua, então não poderia ser alguém apenas passando do lado de fora. Então as coisas começaram a ser movidas dentro de nossa casa novamente. Minhas 2 saias favoritas desapareceram e reapareceram algumas semanas depois, dobradas cuidadosamente e escondidas sobre coisas que não havíamos movido em quase um ano. No dia anterior a elas reaparecerem, fui usar meu telefone, e ele preencheu automaticamente um endereço que eu nunca tinha ouvido falar, muito menos digitado. Descobri que era um local de reparo de computadores, a milhares de quilômetros de distância da minha casa. O telefone nunca tinha preenchido automaticamente um endereço assim para mim antes. Houve um aumento lento, mas persistente nas atividades estranhas. E em maio, eu estava acordado até tarde da noite, e ouvi o que pensei ser um homem, cantando uma música sertaneja triste, vindo do meu quarto. Eu meio que reconheci a melodia, mas não totalmente. Depois pensei que estava ouvindo errado e confundindo o ronco do meu marido. Fui verificar e o som parou. Pensei que fosse apenas uma dessas coisas que acontecem assim. No dia seguinte, descobrimos que o sistema de água quente tinha sido desligado durante a noite. E a chave fica do lado de fora da nossa casa, perto da cabeceira de nossa cama. Na semana passada, meu filho e eu estávamos falando sobre o fato de que claramente havia um padrão nisso tudo. Algo desaparecia e era escondido em um lugar ridículo. Meu telefone ficava desconfigurado e geralmente eu o abria e encontrava alguma página estranha aberta na internet. 3 dias atrás, os sapatos do nosso filho desapareceram. Ele é muito organizado e cuidadoso com suas coisas, e elas sempre estão no mesmo lugar. É um ritual do qual ele nunca abre mão. Abri meu telefone e ele abriu diretamente no Google Earth. A última coisa que foi usada no aplicativo foi para calcular a distância de um lugar na Austrália. No entanto, agora o aplicativo abriu em um local remoto da Turquia, que eu nunca havia pesquisado. Eu tenho um pote de gengibre cristalizado para lidar com náuseas. Hoje de manhã percebi que um pedaço de gengibre havia sido retirado do pote e colocado cuidadosamente em cima da tampa. 2 xícaras, ambas usadas, foram colocadas de volta no nosso armário. Uma delas tinha um tom de batom, que definitivamente não é o meu. Eu não faço ideia de quem está fazendo isso, e como eu disse, vamos trocar as fechaduras assim que pudermos pagar por isso. Comecei a morar sozinha pela primeira vez na minha vida há cerca de 1 ano, em uma das áreas mais pesadas da cidade. Como um homem de cerca de 20 anos, não me importei em morar em um bairro conhecido por ser inseguro. Minha ideia era que se eu me mantivesse na minha, e se fosse gentil com as pessoas, elas pelo menos me deixariam em paz e seriam gentis comigo em troca. Por cerca de 8 meses, eu adorei. Fiz amizade com os vizinhos, etc. Uma comunidade bem legal. A única vez em que senti medo pela minha vida foi quando cheguei em casa bêbado, em uma terça-feira por volta das 3 da manhã, depois de beber com alguns amigos. Eu uso minha bicicleta para ir a todos os lugares no centro da cidade. Então cheguei em casa e comecei a carregar minha bicicleta no ombro, em direção ao meu apartamento no andar de cima. Foi quando vi uma sombra do outro lado da rua, no canto do meu olho. Não havia absolutamente ninguém nas ruas a essa hora, e estava completamente silencioso. Não pensei muito nisso e continuei a subir as escadas e destrancar minha porta. Vi então a sombra atravessando lentamente a rua em minha direção, e ouvi a sombra dizer: "Ei!" Como eu ainda estava bastante bêbado, eu só queria entrar em casa e dormir, até a intoxicação passar. Então eu apenas respondi: "Ei!" de volta, por cima do meu ombro. De repente esse cara branco, careca, se aproxima de mim com uma roupa de hospital, com o que só posso assumir que se seja sangue nela. Ele cheira a urina e fezes, e me encara com esses olhos loucos arregalados. Ele tira uma faca enorme e aponta para mim dizendo: "Eu juro pela minha faca,
Eu só quero um boquete de uma garota negra. Fiquei paralisado e disse: o quê? Eu juro pela minha faca, cara. Eu só quero um boquete de uma garota negra. Com minha bicicleta ainda sobre o ombro, e ainda no meio das escadas, eu não estava em posição de revidar nada. Então tudo que eu disse dizer foi: não sei do que diabos você está falando, cara, mas eu não gosto de você apontando essa faca pra mim. Ele me olhou por um minuto, olhou para a faca, começou a rir e saiu cambaleando. Eu corri para minha porta mexendo na fechadura e jogando minha bicicleta para dentro, depois trancando a porta atrás de mim. Então decidi esperar um pouquinho e ficar ouvindo para ver se ele ainda está lá fora. Eu peguei então a minha própria faca e voltei para fora na varanda, para ver para onde o cara tinha ido. Eu não queria que ele ficasse rondando a minha porta. Olhei ao redor e escutei por uns bons 10 ou 15 minutos para ver se ele ainda estava por perto. Mas o cara simplesmente tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido em primeiro lugar. Tudo ficou completamente silencioso novamente, então eu decidi voltar para dentro. Posso confirmar que existem alguns loucos lá fora, que eles me assustam pra caralho.